Vamos aqui para a nossa revisão e eu acredito que se você fizer essa revisão com bastante atenção, bem focado, você vai sair super bem na nossa primeira avaliação de português. Então vamos lá. Espero que você tenha aí à mão essa lista de atividades que a gente vai trabalhar nessa lista agora. Ótimo. Então, você tem aqui vários substantivos. Substantivos são nomes de seres ou de pessoas, de lugares. E eu quero que você coloque esses substantivos na ordem alfabética, ou seja, na ordem do nosso alfabético. A, B, C. Então, vamos lá. Como que você vai fazer isso? Você vai colocando o número correspondente na ordem. Então, aqui nós temos palavras com letra B, M, C e P. Então, a primeira letra que surge na ordem alfabética é a B. Então, ótimo, número 1. Mas, tia, aqui tem borboleta, botina e bailarina. Todas com letra B. Qual que será a primeira? Ótimo, todas com letra B. Então, nós vamos para a segunda letra. O de borboleta e botina e A de bailarina. A vem primeiro que O. Então, a primeira letra vai ser começada com Ba. Então, de bailarina, número 1. Ah, mas qual vai ser a segunda? Então, a segunda letra é O, tanto para borboleta como para botina. Ótimo. Então, se eu tenho duas letras iguais, eu vou observar a terceira letra. Então, borboleta com R, a terceira letra, e botina com T. Qual que vem primeiro, o R ou o T? O R. Muito bem. Então, o R vai ser a segunda letra na ordem. E o T, botina, será a terceira letra. É assim que aparece no nosso dicionário, quando você vai procurar a palavra no dicionário. Bom, já tem 3. Qual vai ser a quarta palavra? M, C ou P? Então, são palavras começadas com C. E aí, nós vamos ter que avaliar a segunda e terceira letra, enfim. Agora, a gente vai fazer separação silábica. Exercício 2. Preencha a tabela de acordo com o que é pedido. Então, nós temos várias palavras. O que é pedido? Para você fazer a separação silábica, número de letras e número de sílabas. Faça essas separações, lembrando que palavras com SS, o S vai ficar separado, 2 S nunca irão ficar juntos na palavra, as letras iguais ficam separadas. Então, faça a separação silábica. No terceiro exercício, coloque as palavras abaixo na ordem correta. Então, eu tenho uma frase que eu não entendo nada, porque ela está toda embaralhada. Ó, letra A. Histórias indígena muito legais. Que é isso? Vamos colocar de uma ordem para que a gente consiga entender? Então, vamos. Dica. A primeira palavra, a frase começa com letra maiúscula. Então, letra maiúscula, eu já sei qual é a minha primeira palavra. Os o quê? Indígenas, né? Os indígenas faltou um acento, acento circunflexo. Os indígenas têm histórias muito legais. Os indígenas têm histórias muito legais. E assim você vai fazendo as demais. Bom, antes de fazer a quarta questão, vamos lá para a quinta questão. Olha só, as pontuações. A gente tem vários pontos, as pontuações que são utilizadas nos textos. Então, vamos. Associe a primeira coluna com a segunda. Eu quero que você me dê as definições, ou seja, quando que nós vamos utilizar um ponto ou não. Indica o final de uma frase. Qual ponto que indica o final de uma frase? Uma afirmativa, ponto final. Indica uma pergunta. Quando eu quero fazer uma pergunta, eu termino essa frase com ponto de
Aí você vai associando a primeira, colocando esse ponto final, 5, então vai escrever 5. Indica uma pergunta. Qual é o ponto que indica a pergunta? Você vai escrever um número aqui. Feito isso, você já recordou todas as pontuações, certo? Então, agora, a gente vai voltar para o exercício 4. Lembrando que eu vou revisar com você. Se você fez toda a pontuação, faça, pausa e agora corrige comigo. Bom, ponto final indica o final de uma frase, uma afirmativa. Eu gosto de estudar. Pronto, falei, eu afirmei que eu gosto de estudar, ponto final. Agora, uma pergunta. Quantos anos você tem? Uma pergunta, ponto de interrogação. Eu sempre vou terminar com ponto de interrogação para eu indicar que é uma pergunta. Em um diálogo, apresenta a fala de uma personagem. 2 pontos. Então, 2 pontos eu indico no diálogo, ele serve para eu indicar a fala de uma personagem. Vamos lá, minha personagem é um animal. A cabra disse, 2 pontos. Hoje está um dia chuvoso. 2 pontos. Travessão, hoje está um dia chuvoso. Então, eu indiquei que a cabra vai falar. 2 pontos. Isso no diálogo. Ponto de exclamação. Expressa um sentimento, seja uma alegria, espanto, admiração ou irritação ou dor. Ele expressa um sentimento. Então, esse é o ponto de exclamação. Exclama alguma coisa. Indica o início da fala de uma personagem é o travessão. Então, quer dizer, quando eu tenho travessão, eu sei que é a fala de uma personagem igualzinho ela estaria falando. Enya disse, a avaliação é muito fácil, mas você tem que estudar. Então, agora, vamos voltar e vamos fazer o exercício 4. Leia as frases com atenção e coloque nos parênteses os sinais de pontuação que estão faltando. Interrogação, 2 pontos, ponto final, exclamação. Eu vou ler a frase para você ir colocando. Quer ser o meu ajudante? Letra B. Que lindo quadro. Que lindo quadro. C. Luana disse. Eu gosto muito dos alunos do 3º ano. D. Eu gosto de brincar na Praça João 23, em Cantagalo. Agora, vamos lá para a letra C. Complete as frases abaixo com SSS. Antes disso, preste atenção. Sempre no início da palavra vai aparecer o S. SS nunca aparece juntos no início de uma palavra. Então, samba, um S só. Samba e assado, assado. Vamos lá, 2 S's. Por quê? Quando eu tenho entre 2 vogais e quero o som de S, eu uso SS. Então, entre 2 vogais, A. Se eu quero o som de S, eu tenho que usar um S só. Dá 2 S's. Assado. Quando eu uso um S só entre 2 vogais, eu tenho o som de Z. Casarão. Vamos lá. Então, eu quero agora que você complete. Gente, SS e S no início da palavra tem o mesmo som. Lá na 7ª questão, observe a cena e pinte os substantivos comuns de azul e os substantivos próprios de amarelo. Então, vamos lá. Substantivos comuns são aqueles que nomeiam seres incomuns
ou lugares em comuns. Por exemplo, criança, vá até Cantagalo. Você sabe exatamente onde que é para você ir. Você vai até a cidade de Cantagalo. Ótimo. Criança, vá até a cidade. Qual cidade? Né? Primeiro, criança não ia poder ir só, mas tudo bem. Mas qual cidade que você iria? Você não sabe qual cidade você iria, porque cidade é um nome comum a Cantagalo, Cordeiro, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Duas Barras, Monerá. Então, se você não sabe qual cidade, é um nome comum. Cidade, nome comum. Cantagalo, Monerá, Nova Friburgo, Cordeiro. São nomes específicos, então são próprios daquela cidade. Quando você ouve esse nome, você já sabe da qual cidade se trata. Então, é próprio da cidade. Escreve com letra maiúscula. Substantivos comuns, escreve com letra minúscula. Aqui está todo com letras minúsculas, que eu quero que você saiba o que é comum e o que é próprio, independente dessa letra. Vamos na 8, já terminando. Passe as frases para o gênero feminino. Olha, os substantivos, são classificados também quanto ao gênero masculino e feminino. Muito bem, só que acompanham os substantivos algumas outras palavrinhas, ou que dá qualidade, ou que indica o número, por exemplo, o, os, a, as, enfim. Você vai ter que passar todo, não basta português, portuguesa. Portuguesa é a pessoa que é de Portugal. Português, mas portuguesa. Só que você vai ter que passar essas palavras também que acompanham o substantivo. O português visitou vários estados no Brasil. A portuguesa visitou vários estados no Brasil. O médico foi eleito o melhor entre os homens. A médica foi eleita a melhor entre as mulheres. E assim você vai fazendo. Passe toda a frase para o feminino. Ótimo. Alguns substantivos, ainda bem que existem essas palavrinhas para indicar, porque alguns substantivos, eles não têm o masculino e o feminino, a palavra é igual. Então, quando eu sei que é no masculino e no feminino, é por causa dessas palavrinhas que dá qualidade, o que indica o gênero, um número como o, a, uma, os, as. Muito bem, terminamos aqui e agora é hora de você relaxar um pouquinho, ouvir uma boa música, ler uma boa história ou brincar. Beijo grande. E amanhã, boa prova.